Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Sou Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos com um estrategista de perpétuo. Ele está desde 2016 no digital, atuando nos bastidores de grandes projetos. Já faturou mais de 25 milhões de reais e com toda a sua expertise estruturou infoprodutos que escalam 6 dígitos no mês, com lucro e previsibilidade. Bruninha, vamos aprender com ele todos os segredos da grande escala hoje? Nossa, vamos demais, que eu tô muito ansiosa pra Chama entender ele pra cá, Bruninha. Seja muito bem-vindo, Matheus Bach. Fala aí, galera. É uma honra estar aqui no KiwiCast e espero aí compartilhar o máximo de conteúdo com vocês sobre perpétuo, sobre escala, sobre tudo. Simbora, let's prazer go. nosso ter você aqui. Matheus, você comentou com a gente que antes de você entrar no digital, você já tinha um trabalho muito bem consolidado, né? Por que você escolheu o marketing digital como uma alternativa pra mudar a sua vida? Show. Em 2014, mais ou menos, eu fiz um intercâmbio, né? 2013 para 2014 eu fiz um intercâmbio, morei 1 ano fora e quando eu voltei desse intercâmbio, assim, eu tava maravilhado com a vida lá fora, né? Morar fora do Brasil e tudo mais, né? E quando eu voltei aqui, em 2015 ali mais ou menos, eu comecei a trabalhar, só que terminei o ensino médio e eu fui assim, cara, eu quero morar lá fora, meu intuito é morar lá fora, né? E eu comecei a procurar muito sobre isso, assim, como estudar, fazer a faculdade e conseguir, assim, o máximo morar num país que tenha segurança, uma qualidade de vida muito melhor que eu imaginava que no Brasil aqui não tinha, né? Pela minha realidade. E foi quando eu fui buscar, assim, faculdades que eu pudesse criar uma vida lá e depois da faculdade morar, trabalhar nesse país, né? Eu encontrei o Canadá e quando eu comecei a pesquisar, assim, eu fiquei maravilhado com a possibilidade de morar lá fora e eu disse, não, é isso aqui que eu quero, esse é o meu objetivo, vou fazer faculdade. O Canadá, ele tinha um programa onde que eu conseguia, depois de fazer a faculdade, ficar mais o mesmo tempo da faculdade lá trabalhando e posteriormente, né, até aplicar para uma residência fixa, né, ser cidadão canadense. Então, eu queria isso daí para mim e eu comecei a procurar e daí, de repente, eu cheguei no meu primeiro impasse, que foi o valor, né? Para 1 ano de faculdade que eu tinha que comprovar antes mesmo de eu ir para lá, eram 500 mil reais, então $500 mil, né, que eu precisava. E na época eu trabalhava numa empresa que é sócia, uma empresa sócia da empresa do meu pai, né? E eu ganhava na época já muito bem ali para os padrões da empresa, né, pro nível, e tinha até possibilidade de se tornar gerente, chefe lá dentro da empresa, né? Só que eu fazendo as contas para pagar esse $500 mil que eu queria fazer a faculdade lá fora, eu ia precisar de uns 5, 6, talvez até mais anos de experiência ali e assim, sem gastar um centavo. Então você ganhava tipo o quê? 7 mil, 6 mil nessa empresa? Não. Cara, eu confesso que eu não lembro agora, mas era um pouco abaixo disso já. Quando eu saí com um salário de acho que 2 e pouco. Entendi. 3, assim. Sim. Né? Então eu ia ter muito tempo ali sem gastar um centavo para eu poder pagar por 1 ano de faculdade. Realmente é um grande investimento, né? Exatamente. E daí eu comecei assim, eu não desisti do meu objetivo. Isso é uma coisa que me orgulho bastante. Eu não fui assim, eu não vou conseguir pagar, então vou ficar aqui pelo Brasil. Não, meu objetivo era morar lá fora, era pagar essa faculdade. Então eu comecei a procurar maneiras de ganhar dinheiro no digital. Ganhar dinheiro, na verdade, né? E eu conheci o digital. Né? Na época, em 2016, eu comecei com o Drop. E aqui no Brasil ainda falava-se pouco do Drop, né? Mas eu comecei lá fora, competindo com os gringos, investindo. E eu sempre fui assim, cara, o meu salário era o dinheiro da empresa. Então eu ganhava o meu salário, eu separava um pouco para ajudar dentro de casa, né? E o resto era todo investimento na empresa. Era tráfego, era estrutura, era eu já pagar as compras, né, que os clientes faziam e eu simplesmente já mandava lá da China direto para casa deles, né? E só que logo eu comecei a perceber, em 2016 ali, eu faturei legal já, acho que uns 20, 30 mil reais, só que eu comecei a perceber que o mercado não ia me levar ali, porque eu competia com os americanos, eu não tinha o mesmo cacife deles, então a diferença do dólar ali na época era uns 3 e pouco, 4. Então já diminuía bastante o meu poder de investimento, né?
E logo comecei a perceber que aquilo dali não era o meu modelo de negócio que eu precisava, né? E onde eu voltei em 2017, eu voltei, cara, todo esse conhecimento, essa bagagem que eu peguei, que eu criei um negócio sozinho, né? Eu aprendi drop sozinho, vendo poucos vídeos assim, entendendo a estrutura, a estratégia por trás. E, pô, aprendi a criar página, anúncio, tudo eu que fazia, né? Uma urgência, teoricamente, né? E daí, quando eu vim pro Brasil, eu vi, assim, que o mercado tava muito começando ainda, galera bem iniciante. Então, eu comecei a aplicar aqui e comecei a ter os primeiros retornos ali, né? Já 30, 40 mil, já pensando assim, ainda pensando, tipo, faculdade. Cara, eu vou conseguir pagar minha faculdade com isso daqui, né? Mas também aqui dentro do Brasil, eu comecei a ter os primeiros indícios, assim, de uma estrutura que ela tem uma margem de lucro muito baixa e alguns empecilhos que na época eu não soube lidar muito bem, que me levaram, assim, a tipo, logo dizer que o drop não era pra mim, sabe? E eu comecei daí, na época, em 2000, isso já era 2018, um sócio meu já estava no mercado de afiliados, já estava ganhando bem com o mercado de afiliados. E ele propôs, cara, vem pro mercado de afiliados, vamos trabalhar junto no mercado de afiliados aí. Você tem um conhecimento muito grande de como criar uma página, criar um anúncio, me auxilia nisso daí, vamos junto, né? E, pô, comecei a fazer uma grana e foi ali onde os meus primeiros trabalhos, assim, de entender a estrutura de vendas no X1, principalmente, né? Tipo, rodar tráfego para X1, coisa que eu não fazia lá fora, porque lá fora você vende direto, né? O drop lá era direto, assim, você trabalhava muito com e-mail, mas o ciclo de venda era meio direto, né? E aqui no Brasil, como a gente tem essa beldade que é o WhatsApp, né? Aí ficou muito forte vender através dele e tratar com o cliente direto, assim, né? No X1 ali. E isso foi uma nova coisa que eu aprendi, assim, a como fazer essas estratégias, assim, de trazer gente pro WhatsApp, melhorar o que eu poderia conversar, estratégias que eu conseguia adaptar dentro do WhatsApp ali para trazer mais gente, né? Sim. E converter ainda mais, ter taxas de conversão muito, muito boas. Só que o mercado de afiliados foi um mercado que eu também comecei a perceber que, cara, dá muito dinheiro, tem um retorno muito legal, assim, só que não é o que vai me fazer ter grandes retornos. Eu ainda dependo de uma margem que o expert libera, né? Que o especialista, o dono do produto, libera. Então, eu comecei assim, cara, vou focar... outra coisa que eu posso fazer, né? Foi onde o meu sócio também, ele disse, cara, o que tá funcionando agora é a gente vender com infoprodutos. Né? Trabalhar com infoprodutos, ser especialista ali, ter um especialista, né? Isso em que ano? Isso já era 2019. 2019, já tinha 3 anos de mercado aí. Isso, exatamente. Então foram 3 anos ainda com esse sonho e objetivo de faculdade, né? E agora daqui pra frente, daí quando eu entrei no mercado de infoprodução, eu percebi assim que os ganhos eram muito maiores. Né? A gente fez um primeiro lançamento em 2019, com 16 mil a gente investiu e voltou 160 mil. Assim, no primeiro lançamento. De cara. Um ROI 10 de cara, assim, e com uma estratégia que eu entendi a forma do lançamento, né, do Érico ali, em um final de semana, fui lá, estudei e tal, e comecei a executar, só que quando eu percebi, assim, quando a gente começou a executar, eu percebi, cara, vai ser legal o negócio CPL, mas vamos fazer algo mais prático pro cliente, sabe? E já comecei a mexer. E eu sempre fui disso, assim, sempre na estratégia, eu analiso, mas eu não sigo a carta do jeito que o pessoal passa ali, né? Eu prefiro entender o por trás da estratégia e começar a adaptar ela para um meio que eu falo com o meu cliente, né? E daí depois, se isso funcionou ou não, eu vou entender nos dados, na estrutura, na análise da estrutura depois, né? Então, a gente fez isso dali, fez um lançamento, foram 5 lives diretas, ensinando, assim, hoje é muito conhecido como funil de desafio, né? Onde eu levo o cara e eu dou um resultado para ele realmente durante as lives, e isso aumenta muito a taxa de conversão lá no final, né? E foi o que a gente fez, e daí executou, e logo que bateu esse deu 150, 140 mil de lucro, aí que a gente começou a olhar, cara, tem um business aqui, né? No máximo que eu tinha
ganhar de lucro no mês, eu acho que era 30 mil com um afiliado ou com drop ali, né? O que já era bem legal, né? O que já era bem legal, mas era algo que não era previsível, né? Tipo, eu não tinha uma previsibilidade ali que eu conseguiria ter esse retorno constantemente, né? E, Matheus, você falando aqui, voltando um pouco, você falou sobre a questão do drop, você já tinha esse olhar de fazer gestão, né? Porque, por exemplo, quando eu tentei fazer drop há muito tempo atrás, 2018, 2017... eu literalmente fali, não fui pra frente porque eu não sabia fazer gestão. Eu achava que tudo que eu ganhava era meu lucro, entendeu? Que eu não tinha... Eu gastava com tráfego e eu achava que o que eu tava ganhando era pra mim. Só que eu tinha que pagar o tráfego, sabe? Sim. Você já tinha esse olhar mais clínico de estrategista, né? Tanto que quando você foi pra parte de afiliação, por exemplo, você já fazia X1, algo que uma galera tá começando agora a fazer. E a pensar. Então, lá em 2018, que você falou, 2019, você já tinha esse olhar clínico de pensar e ter uma visão mais de estratégia, né? Diferenciar do mercado. Sim. O meu foco ali com o drop foi assim, eu sabia quanto que eu tinha que investir, mas eu sabia que eu também tenho que comprar Sim. Eu já não... eu só deixava, entendeu? Exatamente. Então tem-se um fluxo de caixa e que isso realmente, assim, bagunça muito a mente da pessoa quando ela tá ganhando. E é um negócio que até leva hoje pros meus negócios até hoje. Tipo, cara, a gente tem uma base que a gente tá investindo, tá faturando, legal. Mas o fluxo de caixa tem que girar ali dentro da empresa. Sim. Então, a gente pode ter um saláriozinho, mas a tirada realmente do lucro é mais assim, lá pra frente. Eu não vou tirar grandes lucros agora. Você vai pegar e ficar reinvestindo e reinvestindo, né? Exatamente. Eu tenho uma visão hoje de empresa realmente. Legal. Coisa que eu não tinha até muito pouco tempo, né? Mas eu comecei a adaptar isso desde lá da época do drop, por conta desse negócio. Cara, eu tô aqui pra uma empresa, então o que eu tenho que fazer, eu tenho que reinvestir na empresa. Isso não é meu ainda, né? Então, a hora que eu tiver com um bom giro de caixa legal, aí eu vou pensar em tirar uma parte, 3 meses, 6 meses, 1 ano depois da empresa, né? Legal. Claro que eu tô com dúvidas sobre as suas especialidades, até porque Perpétuo é um dos temas que eu mais gosto, tenho dúvidas e gosto de aprender. Mas eu queria entender um pouco antes de você se tornar o cara que você é hoje. Você falando aí dessa questão do intercâmbio, eu vejo que a galera que faz o intercâmbio costuma ter uma vantagem competitiva pelas experiências diversas que acaba enfrentando. Então, como é que essa experiência... Será que essa experiência de alguma forma te preparou para viver o que... Se preparou para o que estava por vir nos próximos anos, 2016, 2017, que o intercâmbio foi 2013, você 2013, tinha comentado. Como é que foi essa experiência para você? Cara, foi uma experiência surreal, assim. Foi um ano onde eu morei fora, na Índia. Então, um país nada normal, né? Nada convencional. Geralmente o pessoal pensa assim, não, vou fazer intercâmbio para os Estados Unidos, para Europa, né? Sim. Eu fui para um país totalmente louco porque o meu intuito era aprender o inglês, mas com uma visão de, cara, eu quero aprender uma cultura diferente também, eu quero entender novos mundos, novas visões de mercado, né? Não de mercado na época, mas novas visões das pessoas, né? Do que eles pensam e tal. E isso, no intercâmbio, me fez eu entender autogestão, né? Eu morava longe dos meus pais e tudo bem, eles mandavam dinheiro todo mês, mas eu, durante um mês inteiro, eu tinha que me gerenciar, né? E os meus pais, eles não têm uma condição muito grande, então eles não mandavam muito, né? Mas o que eu tinha ali, eu tinha que gerenciar. Cara, às vezes eu tinha que comprar alguma coisa pra mim, uma necessidade básica. Beleza, já era um valor que eu tinha que guardar aqui por mês, que eu sabia que eu tinha que gastar nisso dali, né? Então eu não podia sair por aí fazendo festa ou, né, gastando em comida, sendo que eu tinha que gerenciar, né? E isso trouxe muito pro meu negócio. Cara, eu tenho que ter uma parte sólida, né, reservada, e o resto daí eu vejo o que eu posso fazer, né? E também durante o intercâmbio eu tive contato com muitas outras pessoas de países diferentes. Aprendi culturas diferentes, de ter uma relação, como ter uma relação realmente com a pessoa e conversar na língua dela, sabe? Não somente na língua, né? Mas, tipo, saber me adaptar, assim. Cara, como você tá hoje? Tô mais estressado hoje. Não, beleza, então eu vou levar no jeito que você quiser. E isso é importante para uma venda, né? Uma relação. Sim. Você entender com a pessoa, o momento da pessoa e você relacionar, tentar se igualar ali ao jeito que ela está se comunicando, e você converte muito melhor quando você faz isso, né? Legal. E fora o inglês, né? Que me deu uma baita de uma vantagem, porque eu comecei, né, como eu falei, em 2016, o drop aqui ainda estava engatinhando, né?
E lá fora já era muito grande. Então eu comecei, cara, não, vou aprender lá fora. Vou tentar. Eu comecei a ver inglês, as coisas em inglês, cursos em inglês, comprei treinamentos lá fora em inglês, né? Depois para o mercado de infoprodução também. O primeiro, acho que foi em 2019, 2018, mais ou menos ali, acho que finalzinho de 2018, eu comprei o primeiro livro do Russell, que é a minha base hoje de estratégia, né? O Russell Brunson. E é um livro que até hoje, acho que se tiver pirateado a parte do inglês, né? A tradução para o português, porque é um livro totalmente em inglês, né? E isso me deu uma boa vantagem de estar adiantado no mercado em muitas coisas, né? Legal. E o conceito deles lá fora é bem diferente, né? Tipo, de visão de mercado, realmente. Legal. Que massa. E desde 2016 no mercado, o que você acredita que você focou, que te fez expandir, conquistar os espaços que você entrou dentro do digital? Tanto nos bastidores, atuando em grandes projetos, tanto como expert. Tá. Foi muito eu analisar, assim, a estrutura de um negócio, né? Eu entender, não seguir as coisas como alguém fala, tipo, agora a estratégia do momento é a X. Não, o meu conceito do meu mercado eu sei para quem eu tô falando, aí eu crio estratégias que vão converter melhor e eu analiso principalmente essas estratégias. Então, minha base hoje a gente entende primeiro para quem a gente está conversando, né? Qual é o meu público-alvo, como eu interajo com esse público-alvo, como o meu expert tem que se portar, o que o meu público-alvo gosta, por exemplo. A gente tem um produto ali que o meu público-alvo é mais classe C, classe D. Então, ele vai se identificar, não é com esbanjar resultados, mas, tipo, cara, ele vai se identificar com um iPhone, uma camisa talvez da Tommy, né? Tem-se um certo look, mas é alguma coisa que a pessoa ainda consegue visualizar, né? Que eu não vou chegar com uma Dolce & Gabbana, uma marca muito mais famosa, assim, que de alto padrão, o meu público não vai se identificar, né? Então, isso são alguns dos trejeitos, além de jeitos de conversar, o que prometer, né? Por exemplo, a gente não tem um treinamento de renda extra que a gente não promete grandes valores, né? A gente promete o que a gente sabe que a gente vai cumprir, primeiramente, isso é o mais importante. E promete valores que, por exemplo, o meu público é um público desempregado, né? Não o meu público, mas o público do expert. É um público de desempregado, CLT. Então, eles ganham até 2, 3 mil. Então, quando eu vou prometer algo no digital, é uma segurança nesse valor, próximo a esse valor. Porque se eu jogar 20, 30, 40 mil, ele não vai se identificar, né? Ele não é visível para ele esse resultado, né? Então, a gente começou a olhar muito para isso, tipo, cara, como eu me comunico com esse público, depois as estratégias que eu vou criar de venda, eu vou colocar ali, por exemplo, um funil de VSL para ele fazer, né, do anúncio para a página, para o checkout direto, né? Eu vou colocar essa estratégia para rodar e eu vou analisar como tá o fluxo de pessoas nesse funil e o que eu posso melhorar nele. Então, entender muito, isso me ajudou desde 2016 ali, os meus conhecimentos me ajudaram a entender essa estrutura e como melhorá-la, né? Tipo, cara, qual é a copy que eu posso mudar? Como tá? Meu anúncio tá atingindo 1000 pessoas, mas só 400 estão indo para a página. Por quê? Né? Então, vamos testar uma coisa diferente? Vamos testar uma abordagem diferente? E mexer nessa estrutura e para levar mais pessoas lá pro final, que é onde vai realmente a conversão, né? Perfeito. A gente vai falar, a gente tem umas perguntas boas aqui pra te fazer sobre funil, legal. A gente tava conversando hoje de manhã sobre. Pode ficar à vontade, essas aqui estão geladas, inclusive. Mas, cara, uma coisa que eu fico na cabeça você passou anos nos bastidores e teve resultados expressivos nos bastidores. Que pulga foi que te mordeu que você resolveu sair dos bastidores e ir pra frente das câmeras ali como expert no digital? Legal. Cara, foi muito assim, eu tive projetos onde até 2022 ali, projetos que eu tava no bastidor, né, tava atuando ali, a gente tava alinhado, mas de repente o expert ou um sócio começou a desalinhar, começou a pensar em outras coisas fora do objetivo da empresa, né? E quando você tá numa empresa, você tem que pensar igual. Todo mundo tem que pensar igual, tem que estar alinhado para onde estão indo, né? E o expert começou assim, dificuldade de gravar, você mandava um anúncio, mandava uma VSL, uma copy de vídeo para ele gravar, ele não gravava, vai fazer um lançamento, às vezes ele não aparecia,
Tipo, Caramba. nas reuniões pra entender sobre como que era o lançamento, sabe? Isso é complicado, né? Tem que ser muito 50-50. E tem gente que não entende muito isso, né? Acaba virando meio que um contrato masoquista. Eu sempre falo sobre isso. Exatamente. Tipo, tem que... Cara, é 50-50. Eu vou executar da minha parte do bastidor, você vai executar da sua parte de estar na câmera, né? E começou a desalinhar isso e eu comecei a perceber o quão frágil é realmente um produto, né? A gente tava faturando... Cara, a gente chegou a faturar nesse produto 15 milhões e cara, eu comecei a olhar para aquilo ali e de repente caía, a gente não sabia o que fazer, eu mexia na estrutura, mas parecia que nada dava certo, né? Então eu comecei a perceber o quão frágil era e eu disse, cara, como eu consigo, né? Quando a gente terminou a parceria e eu comecei outros projetos, eu percebi, cara, se acontecer isso daqui para frente, com esses outros experts que eu tenho ainda em campo, eu posso ficar com nada, né? Então... eu comecei a perceber que não, vou trabalhar a minha imagem alinhada a minha parceria nos bastidores, para que quando às vezes acabe ou eu decida parar, eu tenho a minha imagem para continuar, né? Eu tenho a minha imagem para seguir ali e continuar tendo o provento da minha família. Nossa. E pra gente começar a explorar esse teu lado estrategista, principalmente focado no perpétuo, de que forma que você analisa os negócios que chegam até você através do seu site? Qual é o seu processo ali de escolha para trabalhar com esses novos projetos? Certo. Hoje, chega, né, pessoas procurando, assim, que estão com dificuldade na escala, estão com dificuldade em ter realmente os retornos. Eu analiso muito, assim, primeiro, a vontade realmente da pessoa de estar ali, de fazer realmente isso dali e ser aquilo ali realmente uma empresa, né? E depois eu começo a analisar assim, cara, beleza, me passa seus dados, o que você já rodou, né? O que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que você já testou. E eu gosto de analisar sempre a estrutura, seja ela inicialmente só de um produto ou já tendo outros produtos, eu gosto de analisar a estrutura deles. Então, bom, beleza, vamos ver aqui quantas pessoas chegaram nos seus anúncios, quantas pessoas chegaram nas suas páginas e a gente começar a mexer nessa estrutura para elevar mais pessoas lá para frente. Eu já cheguei a pegar experts que não entendiam que, às vezes, por exemplo, no lançamento deles, tava legal uma taxa de comparecimento de 5%. Pô, numa live, 5%, você perdeu 95% das pessoas que você captou. Então, legal, deu um faturamento legal no final do lançamento. Mas e se você tivesse aumentado o número de pessoas que visualizaram sua live? Né? E se você tivesse trazido mais pessoas para dentro da sua estrutura, para conhecer, para instigar essas pessoas, né? E manter elas aquecidas ali durante o processo, seja de venda, seja de captação. Isso, com certeza, resultaria melhor num resultado lá na frente, né? Sim. Então, é isso que eu gosto de analisar sempre para a pessoa, assim, cara, me passa seus dados, eu vou analisar e a gente vai buscar estratégias para melhorar cada etapa do funil. Perfeito. Né? Até a conversão ali. Depois da conversão, aí tem outras coisas, né? Transformação do cliente e etapas de ascensão, né? Para ir para os próximos níveis e escalar cada vez mais. Né? Sim. Já pegando aqui um pouco da sua visão analítica junto com sua experiência de mercado, quando chegam esses projetos assim, o que você identifica que é a trava mais comum para eles terem resultado? Trava mais comum? Uhum. Caramba. A trava mais comum, eu acredito que seja, hoje num perpétuo ali, geralmente essa parte do cara não saber a comunicação com o cliente. Né? Então, ele não entendeu para quem que ele está falando, ele não entendeu como melhor precificar os produtos dele. Né? E no final ele não entende como ele converteu aquele cliente, ele não entendeu como ele converteu, como ele pode continuar uma relação com esse cliente e levar para um próximo passo, vender mais vezes para ele, né? Que é o que traz a previsibilidade realmente, né? No final, quando você tenta falar com todo mundo, você não tá falando com ninguém. Exatamente. Porque você não tá nichado ali e você conseguir meio que focar no seu próprio nicho, né? Porque você tá tentando atingir vários outros públicos para outros nichos, talvez, né? Exatamente. Eu sempre digo, cara, você tem que... começa com algo bem específico, entenda assim, tem uma frase para quem você tá falando, né? Por exemplo, eu quero falar com infoprodutores que faturam 4 a 5 a 6 dígitos e que têm dificuldade com a escala. Essa é uma frase que define, beleza. Essa comunicação tem que estar no seu anúncio, essa comunicação tem que estar nas suas páginas, tem que estar nos seus movimentos,
em todo o processo de venda até você realmente converter e ir além, né? E como é que você faz essa destrava neles? Você meio que tem ali um processo de sentar, beleza, vou fazer uma reunião aqui, um brand que eu trouxe pra você, esses pontos não tão legais, vamos mudar isso. Como é que é feito? Então, eu sento com o cliente, né? Eu sento com o mentorado ali e eu começo a conversar na parte do posicionamento. Cara, vamos analisar esse seu posicionamento. Os conteúdos que você tá gerando, os anúncios que você tá rodando, estão conversando com o seu público-alvo? Estão conversando com quem você quer atingir? E se estão conversando, beleza, nos anúncios, nos seus conteúdos, a página ou o outro processo de conversão, ele também está seguindo a mesma linha, né? Porque eu não posso chegar pro cara e falar, tipo, eu quero te vender um carro e lá na página eu vou vender uma moto. Né? Claro que são bem escrachados, exemplos bem escrachados, mas eu tenho que seguir a mesma comunicação desde o conteúdo gratuito ou o anúncio pago até a conversão final lá, né? Então, ter esse processo ajuda muito o cliente primeiro a entender e destravar essa fase, né, de vendas ali, né? Legal. Agora, eu imagino que cheguem muitas pessoas pra você, tipo assim, Matheus, me lança, você é estrategista, ou me dá uma visão, uma consultoria, enfim. E aí, pensando no lado da estratégia, claro que trabalhando em múltiplos nichos, cada nicho tem as suas peculiaridades. Mas você tem um método, um processo que boa parte dos seus projetos giram em torno dele, ou cada projeto é totalmente... Assim, depende muito do... Para eu atingir nos bastidores do projeto da pessoa, hoje em dia eu já não faço. Muito por foco da minha imagem e dos sócios que eu já tenho, né? A gente não pega projetos fora de... Nenhum de nós pega um projeto fora, né? Porque a gente tem o foco da nossa empresa e da imagem de cada sócio, né? Cada sócio tem a sua imagem independente que utiliza de alguns trejeitos da empresa ali, às vezes um copy, alguma coisa ali, como uma parte freelance, né? Mas a gente tem o fluxo da nossa empresa e o fluxo da imagem de cada um. Quando vem pedindo, eu quero que você seja meu estrategista, eu quero que você me lance, né? Aí geralmente a gente não faz isso. O que eu faço cara, beleza, me passa os seus dados do seu negócio, vamos sentar para uma conversa, eu consigo te mentorar, eu consigo fazer uma consultoria com você, onde eu consigo montar um planejamento baseado na minha metodologia, né? No que eu faço para o meu negócio, eu posso te passar e te ensinar como você fazer, né? Eu não vou fazer por você, mas eu passo para você e você faz sozinho, né? E quais são os princípios dessa sua metodologia? Como é que ela foi sendo desenvolvida ao longo desses mais de 10 anos de mercado, digamos assim, né? Sim. Eu trabalho primeiro com a estrutura, analisando, né? A gente roda o posicionamento e faz os primeiros testes. Depois a gente analisa a estrutura, analisa a transformação do cliente e, por último, a ascensão e a previsibilidade e a barra assinatura, né, do cliente, para continuar tendo uma venda e realmente construir uma empresa, né, naquilo, né? Porque eu julgo que você tem um negócio até o momento em que você só vende para um cliente. Você tem que ficar buscando novos clientes. Quando você começa a vender para o mesmo cliente mais de uma vez e você tem uma constância de venda, aí você tem uma empresa, realmente. Que massa. Agora, quando você fala da estrutura, que foi o primeiro ponto que você tocou ali, primeiro observa a estrutura. O que é a estrutura, no caso? O que você está observando ali? Legal. Como eu falei, eu analiso, beleza, qual é o processo que você está fazendo? Eu vou rodar aqui para uma VSL, ou eu vou rodar aqui para uma carta de vendas. Seria estrutura de funil, não necessariamente produto. A estrutura de funil, uma estrutura do seu primeiro funil, né? Porque você pode ter outros funis, outros produtos, né? Mas qual é o seu produto chave que você está rodando? É o meu produto front aqui, geralmente, né? Beleza. Quantas pessoas estão chegando nos seus anúncios? Dessas pessoas que estão chegando nos seus anúncios, quantas estão indo para a página? Quantas estão vendo a sua oferta? Quantas estão indo para o checkout? E assim por diante. Então, tenho 1000 pessoas que chegam nos meus anúncios, só 400 chegam para a página, dessas 400 que chegam para a página, só 300 assistem o meu vídeo até a oferta, dessas 300 só 100 vão para o checkout, dessas 100 só 10 compram. Poxa, então, beleza, você tem os seus primeiros dados, né? Aí a gente analisa, quanto você investiu e quanto você faturou nesse processo. Eu, investi R$300 e eu fiz 10 vendas de um produtinho de R$30. Então, eu saí empatado. Até prejuízo, porque conta de taxa de ferramenta, taxa de, né? Então, beleza, mas você saiu com os primeiros dados.
Aí agora a gente começa a analisar. Legal. Então, se 1.000 pessoas viram seus anúncios e só 400 foram para a página, tem um problema aqui. Vamos mexer nessa estrutura, vamos mexer com o gancho dos seus anúncios, vamos mexer na história do seu anúncio, né? No jeito que você está comunicando com essas pessoas para ver se você consegue aumentar o número de pessoas que vão para a página. Aumentei o número de pessoas que vão para a página, beleza, resolvi um problema. Agora na página, por que só 400 pessoas estavam chegando nessa página? Tinha um problema aqui, no carregamento muito lento, a página em si estava muito chata, não estava conectando. A gente começa a mexer nisso. Ou se ela tem um vídeo, por que as pessoas não estão dando play no vídeo? Ou se estão dando play, quantas pessoas estão chegando no pitch? Por que não estão chegando lá no final mais pessoas? E a gente começa a mexer em cada etapa dessa, para quanto mais eu aumento nessas etapas, mais pessoas chegam no meu checkout e convertem. Entendi. Quando você virou expert, você também teve essa questão de autoanálise ali, de pegar dados do que estava acontecendo, de às vezes por que uma pessoa não estava indo até o final dentro do teu funil? Como é que foi isso pra você? Como é que você foi fazendo esses pequenos ajustes? Não, eu tenho uma análise sempre da minha comunicação ali com o meu público, né? Então hoje, meus funis atualmente que estão rodando é conteúdo vai para uma isca, essa isca chama para uma call, né? Então, a minha análise é sempre os meus conteúdos, quais deles estão convertendo mais, quais deles estão gerando mais leads e o porquê deles. Então, eu começo a analisar esses porquês, né? Claro que dentro de uma rede social, no orgânico, né? Que é o que eu estou fazendo hoje ainda, é um pouco mais difícil, porque você depende ainda da entregabilidade de plataformas terceiras, né? Sim. Mas já são coisas que eu consigo analisar assim, esse conteúdo aqui chamou melhor porque é um conteúdo, por exemplo, de planejamento que eu criei ali. Cara, como ter um planejamento de uma empresa de 6 dígitos, né? Mês. Então, isso, quando eu percebi que muitas pessoas interagiram com ele, eu logo imaginei, cara, beleza. Então, tem pessoas que querem realmente entender de cada etapa de um planejamento e como criar, né? E eu comecei a focar nisso dali. E daí, quantas pessoas dessas que assistiram que leram, né, todo a minha isca ali e que foram para uma call, né? Por que não foram mais pessoas desse? Eu comecei a analisar isso também e mexer na conversão. Então, os outros que eu fiz de isca já são focados, tipo, legal, aqui as pessoas iam até um certo nível da isca, né? Eu tenho um mapeamento de calor dentro da página, eu coloquei para eu ter dados disso, né? E eu sei até mais ou menos aonde elas foram. Baseado nisso dali, eu consigo melhorar. Na próxima, eu já coloco um pouco antes, ou eu mexo na estrutura, faço uma chamada diferente, e assim, aos poucos eu vou testando, né? Quando você testa organicamente, e como eu estou fazendo, é algo muito mais lento, né? Mas quando você começa a investir, começa a entender esses trejeitos, você começa a testar muito rápido, né? E executar mais rápido ainda as melhoras no funil, né? E essa você tem uma newsletter, ela foi feita justamente para ser como uma isca, para te ajudar a ter esses dados e também levar as pessoas para um próximo nível? Sim, eu acho que eu gosto muito da frase, não sei se é do Russell em si, mas ele cita muito nos livros dele que o poder está na lista, né? Na verdade, o dinheiro está na lista, né? E realmente, tipo, hoje, se você for perceber, a gente hoje compra tráfego de uma plataforma terceira, né? Ou, né, faço conteúdos para uma plataforma terceira. E esses dias, recentemente, inclusive, deu um problema ali no Instagram, né? Parou de funcionar, o Facebook. Então, você não conseguia nem acessar sua BM. Sim. Que, né, teoricamente, é algo separado do Facebook, mas depende dele, né? E, legal, e se acabar esse negócio? Como você faz? Quais os outros canais de distribuição que eu tenho aqui pra navegar, né? Pra conseguir ter galera chegando em mim. Exatamente. Então, assim, o meu foco inicial, assim, tá... Cara, eu vou construindo a minha lista aqui e eu mantenho ela engajada com conteúdos, muito conteúdo de valor e over-delivery, porque isso mantém as pessoas ali engajadas com você e querendo mais conhecimento, né? E com isso, eu consigo criar a minha base, independente da base do Instagram, do Facebook, que é onde eu preciso comprar ou eu preciso criar algo muito bom e depender do algoritmo para entregar. Isso é interessante, porque são muitas poucas pessoas que eu vejo que às vezes tem um negócio sustentável, mas que não usam newsletter, porque acredita que talvez não funcione mais ou ficou no passado, sabe? Então é legal quando alguém traz algo novamente pro digital, sabe? Que já funcionava antes. Sim.
Hoje a minha newsletter, ela tá nos e-mails e ela tá no WhatsApp. Legal. Né? Os meus 2 pontos de conversão ali, de conversa com as pessoas, por conta da entregabilidade muito forte realmente do WhatsApp. E se o WhatsApp cai também, você tem ali o e-mail. Tem um e-mail. A chance do e-mail cair é muito menor, né? Se a gente muito parar pra pensar. Até hoje o e-mail foi, acho que o local mais sólido, assim, Sim, que teve. total, sem mudanças, verdade. é totalmente estável. É o que fala desde lá do início com o Jeff Walker, tipo, no e-mail. Acho que a gente se distanciou um pouco dessa realidade, mas a verdade é que no Facebook, em qualquer outro lugar, você está construindo um negócio na terra de alguma outra pessoa, sabe? Exatamente. E o e-mail é meio que seu contato direto. Inclusive porque, imagine um cenário onde boa parte das redes sociais estão controlando até o posicionamento que você tem. O que você pode falar, como você pode falar. O e-mail vai se manter ao longo do tempo um ponto de comunicação claro, onde você pode expressar sua autenticidade sem aquele receio de ser cancelado ou de ser censurado Legal. por terceiros. Então eu acho que as pessoas estão se posicionando hoje no e-mail, que é algo que outras faziam lá atrás, vão ter benefícios já. E é um ponto real, assim, de comunicação real, realmente, né? Você não... Lá no e-mail, eu sinto que eu crio conteúdo para conversar com quem realmente quer ouvir. Sim. Né? Eu no Instagram, no Facebook, eu crio um conteúdo mais... Assim, eu ainda tenho que pensar, por exemplo, em algo mais... que siga alguma trend, que siga algum viral. Pegar atenção. E que às vezes não pode ser muito profundo, porque quem tá ali no Instagram, no Facebook, a plataforma, ela recompensa, né, dentro do algoritmo, coisas mais superficiais, mas de consumo rápido, né? Agora, quando eu trago para um e-mail, até mesmo para um WhatsApp, onde eu tenho... o meu foco é depois começar com lives semanais, tipo, né, maiores, Legal. assim, uma base de conteúdo muito maior. Eu consigo trabalhar muito mais a autenticidade ali dentro e me conectar realmente com as pessoas, porque eu posso simplesmente mandar, olha, cara, isso daqui foi o que eu fiz essa semana. Deu certo por isso, deu erro por isso, né? Algo muito mais do meu backstage. E se eu postar isso lá no Instagram, como conteúdo realmente, né? Não só como stories, ele não vai se conectar, ninguém vai chegar ali, não, legal, vou começar a seguir essa pessoa. E você vai nutrindo ali a sua base, né? Sim. Você vai nutrindo a sua base, exatamente. Agora, cara, eu gosto muito desse tópico de previsibilidade de caixa, LTV, porque eu sinto que os maiores players do mercado digital estão jogando esse jogo. Mas eu entendo que a maior parte do marketing digital ainda não chegou nesse jogo. A galera tá naquela coisa de, eu preciso de novos clientes. Às vezes eu preciso do meu primeiro cliente. Então, antes da gente falar de LTV, ou seja, lifetime value, quantas vezes você consegue vender para a mesma pessoa, que é, entre aspas, o segredo dos grandes players, mas falando um pouco para a galera que tá começando e tá querendo encontrar os primeiros clientes dela. Você identificou ao longo do tempo alguma estratégia que você considera eficaz para continuamente conseguir novos leads sem depender necessariamente de um lançamento pontual? Cara, hoje eu trabalho muito com a venda direta realmente, funis de venda direta, assim... Explica o funil de venda direta, para quem nunca ouviu esse termo. Cara, um funil de venda direta, você constrói os seus anúncios e eles vão mandar direto numa página, realmente, né? Uma conversão direta ali, ou às vezes você pode até mandar para um WhatsApp, né? Onde você vai ter já um script pronto, né? Para conversar com a pessoa. E é realmente assim, direto ao ponto. Cara, você tá aqui e eu quero te levar para cá, né? Então, se você se identificou, compra o meu treinamento, me contrata no meu serviço, né? Algo direto ao ponto. Então seria tipo assim, um funil seria o criativo que manda para a página de vendas, da página de venda para o checkout. Isso, exatamente. Um funil de oferta direta. Isso, um funil de oferta direta, na minha concepção, é isso. E é um funil que não tem erro, né? E como eu falei, você começou a rodar, ele é muito rápido de se pôr para rodar. E depois que você pôs ele para rodar, aí você começa a mexer na estrutura dele. Aí sim você consegue analisar melhor o seu cliente, porque você consegue testar coisas muito rápido, né? E otimizar rápido, para depois, quando você quiser fazer algo mais complexo, às vezes um lançamento para essa base que você atingiu, ou você quiser fazer outro funil, você já entendeu melhor como se comunicar com esse cliente e pode arriscar um pouco mais. Sabe? Entendi. Legal. E você, com toda a sua experiência de um grande estrategista, como é que você indicaria que um profissional estruturasse um modelo de negócios que traga previsibilidade? A previsibilidade em si, tá. Aí já é mais para base quando você já tem esse primeiro passo criado, né? Aí é onde que eu entro nos outros 2 passos, que é a transformação e a ascensão, né?
A transformação, a gente trabalha com o pós-venda, né? Então, quando você já conversou com você já vendeu para o seu cliente, você tem que prestar muita atenção em garantir o melhor dos resultados para ele, né? Para você também ter tornar aquele cliente, não só um cliente, mas um fã da sua estrutura, né? Então, você dá muito over-delivery, né? Mas, primeiramente, o foco é no acesso. Porque se eu não tenho pessoas acessando o que elas compraram, eu já tenho um problema. Né? Essas pessoas não vão assistir, elas vão pedir reembolso, e isso, para mim, já vai quebrando a estrutura, né? Então, o meu foco inicial é o acesso. Então, eu vendi para a pessoa, na oferta direta, se eu tenho upsell ou não, eu tenho uma página de obrigado. E nessa página de obrigado eu tenho já o link da área de membros e eu já tenho uma instrução para ela como ela acessar ali. É o primeiro contato. Porque muitas coisas que eu aprendi durante toda essa aplicação, todos os produtos que a gente teve, que muitas pessoas, às vezes por erro mesmo ali na hora, por emoção, não prestam atenção e às vezes colocam os dados errados. Colocam um e-mail errado, colocam um número errado. Aí, quando você vai entregar o acesso para a pessoa, se ela colocou o e-mail errado, a plataforma não vai enviar o acesso, certo? Ela não vai chegar o acesso no e-mail da pessoa. Aí ela comprou de alguém que ela desconhece, talvez ela nem lembra mais de quem ela comprou ali, ela não sabe que plataforma ela comprou, aí ela não pode ir lá pedir um reembolso e ela fica frustrada, né, com aquela ideologia. E ela vai associar isso à pessoa de quem ela comprou. Né? Então, eu gosto de ter lá, logo na página de obrigado, eu já percebi muito que aumenta o resultado das pessoas e diminui bastante a taxa de reembolso dos produtos. Então, tem a página de obrigado já com um dito bem certinho ali, como ela acessar. De acesso. Isso, principalmente uma senha padrão é muito importante ter. Então, até mesmo pro meu suporte, quando alguém me perguntar ali, cara, eu não tô conseguindo acessar. Não, legal. Meu suporte consegue ir lá rapidinho, qual é o seu e-mail? O meu e-mail é tal, beleza. E testar. Se ele conseguir entrar, provavelmente a pessoa digitou algo errado. Se não conseguiu, aí tem alguma coisa errada, aí vai buscar o acesso, vai buscar a venda. E é muito mais rápido pro meu suporte resolver. Então, beleza, resolveu essa parte do acesso, né? Aí eu tenho, claro, automações de e-mail e automações de WhatsApp para enviar, né? Múltiplos canais, além da página de obrigado, que já é um diferencial que eu vejo que muita gente não faz, né? Isso ainda no onboard. Isso ainda no onboard. Que massa. Essa visão de experiência do cliente é algo que todo produtor deveria parar e pensar, porque às vezes pra gente é algo muito óbvio. Você vai receber um e-mail, talvez se você tiver colocado errado, obviamente você vai receber, ou às vezes o seu acesso tá lá no spam. E tem gente que nunca vai entender isso, sabe? E é a gente meio que pensar, não como nós, mas como clientes, entende? Porque nem todo mundo vai ter ali o mesmo grau, talvez, intelectual que um outro, entende? E as pessoas são muito imediatistas. Então, se ele não recebeu aquele acesso, ele já não te conhece. Ele já viu que ele não recebeu o acesso. Ele não vai parar e pensar, não, deixa eu entrar aqui em contato com o suporte e ver o que acontecer. Não, ele vai tentar ao máximo ir dentro da plataforma procurar o reembolso dele, ou sabe? Ou chargeback direto no cartão. Chargeback e é o que pega. Chorar, cara. Nossa, e o chargeback é o que mais dá problema numa plataforma. Sim. É o que mais dá problema na plataforma. É que a plataforma, ela tem uma porcentagem máxima, né? Que ela tem... Máxima, né? A taxa global máxima que ela tem que ter pra ela atingir. continuar fazendo a aprovação, né? Então isso pega muito. E dá uma dor, né? Quando você vai lá e você entregou tudo bonitinho, o cara fez um chargeback. E é exatamente isso que a gente evita... Sim. Minimizar erros, né? Minimizar erros. Isso é uma parte da estrutura que você tem que analisar, né? A sua venda não acaba quando você realizou ela, né? Quando alguém comprou de você. Então, se a pessoa não acessou, ela vai ter um problema desse e é onde aumenta suas taxas. Eu já tirei a taxa de um especialista que veio no meu Instagram basicamente só com essa dica. Ele baixou de 15% para 6%. Caramba. De 15% de reembolso que ele tinha no produto dele para 6% por conta de... Cara, ele colocou uma página de obrigado com essas indicações e com o número de suporte. Caso tenha uma coisa, pelo menos tem um contato, né, um ponto de contato que ele já consegue chamar, ele não fica perdido, né? Sim. Faz muito sentido isso. Agora, nesse assunto de perpétuo, eu vejo que o mercado, a estrutura de lançamentos, que no final das contas é a estrutura de pico de vendas, ficou muito famosa. Acho que foi uma das primeiras que apareceram aqui com o Érico Rocha, que pegou o modelo do Jeff Walker, trouxe pra cá.
Mas eu sinto que a estrutura de perpétuo, ela é a que reproduz de uma forma mais fiel e saudável uma empresa do mundo físico. Exatamente. Onde você quer que todo dia tenham vendas acontecendo, enquanto no lançamento, às vezes você fica 2, 3 meses construindo audiência para a possibilidade de fazer uma venda em bulk, né, em grande escala. Sim. Eu acho muito saudável quando um negócio tem perpétuo, ele tem lançamento, ele tem recorrência. É muito legal isso. Mas falando de perpétuo, eu vejo que muitas pessoas sofrem com a margem do perpétuo comparado ao lançamento. Tudo bem, mas falando de margem de perpétuo, como é que você faz para garantir que essa margem vai estar sempre aumentando ao longo do tempo ou pelo menos não reduzindo, sabe? Uhum. Cara, eu acho que é muito teste, sabe? Você tá em constante teste com a sua estrutura, né? Para garantir, assim, novas abordagens pegar novos públicos que você pode atingir dentro do seu ecossistema, né? Ali de vendas. E além isso focado no seu produto interno, né? No seu produto principal. Mas depois é ter produtos de ascensão, né? Ter um projeto de ascensão onde você vai continuar vendendo para essa pessoa, né? Que é o que realmente é onde traz a margem, porque o seu foco não é você ganhar, talvez ter muito lucro com o produto que traz a entrada do seu lead, né? Hoje, na nossa empresa, principalmente, nosso foco é não ter prejuízo, né? Mas estar ali próximo ao prejuízo no produto de entrada. Para que a gente tenha hoje uma estrutura muito bem montada de transformação do cliente, garantir a transformação dele, que ele realmente tenha um resultado, para depois a gente transformar ele num fã e disso fazer ter os high tickets, ter os produtos de ascensão realmente, para dar um melhor acompanhamento para o nosso cliente, trazer ele mais para próximo de nós, que é onde está realmente o lucro, né? De uma operação. Está ou num processo desse de high ticket, onde você começa a vender produtos mais caros e trazer ele mais para próximo, ou uma linha de recorrência, onde você tem uma assinatura talvez de uma comunidade, tem uma assinatura de um software, alguma coisa que o seu cliente precise para, às vezes, garantir o resultado dele do produto principal que você trouxe ele, né? Legal. E uma das principais estratégias também que a galera foca muito é a otimização de funil, né? Então, o que a gente precisaria entender dessa questão de cada etapa de funil pra gente conseguir realizar ajustes que vão aumentar ali os resultados? Primeiramente, é os dados. Eu acho que os dados regem o seu negócio, né? Se você não sabe os dados do seu negócio, você está operando ele cegamente, né? E daí, depois disso, é muito você analisar a sua estrutura ali, qual a estratégia que você está fazendo, né? E como melhorar ela cada vez mais, né? Então, aí vai depender muito da estratégia que você está executando. Você analisa os seus dados e tenta otimizar eles ao máximo, dando uma melhor abordagem, uma copy diferenciada, uma pegada diferenciada ali, às vezes que você analisou no mercado. Como o mercado está sempre evoluindo, muitas coisas você não deve só olhar para os seus concorrentes, você pode olhar muito para o mercado em si e trazer coisas. A gente já adaptou coisas do mercado financeiro para dentro do nosso nicho ali, né? Porque são pegadas que, cara, você ter essa visão de olhar ali e ver, não, isso daqui dá para ser adaptado para minha estrutura, né? Entendi. Agora, tangibilizando pra galera, a gente fala aqui, por exemplo, de funil perpétuo. Eu vi que várias pessoas estavam com dúvidas de tipo, o que é um funil perpétuo? A gente explicou, é um funil ali onde as pessoas compram todos os dias praticamente. Isso. Mas quais são as principais etapas de um funil perpétuo? As principais etapas, cara? É porque quando a gente fala de um funil de lançamento, aí vem logo na cabeça, PPE, o conteúdo pré-lançamento, o conteúdo pré-lançamento, pode ser CPL 1, 2, 3, depois abertura de carrinho. Já no perpétuo, qual a estrutura do funil perpétuo? Claro que a estrutura geral, né? Porque tem vários modelos de fazer. Como tem vários modelos nos funis que você pode executar, a sua estrutura principal é a atração do cliente, tirar a atenção dele lá da plataforma, né? Que ele está rotacionando, e trazer ele para um ponto de transformação através de uma oferta interna de uma página, né? Então, assim, quando você atrai ele com a comunicação correta, traz ele para uma página, né? E você apresenta o ponto A que ele está no momento, para o ponto B que ele vai chegar com a sua promessa, aí você tem a conversão, né? Você analisa a conversão ali. Então, assim, a estrutura de um perpétuo hoje, ela é baseada em você conseguir comunicar da melhor forma o seu produto,
de um jeito que para o público certo que você quer atingir, né? E nisso analisar os dados da conversão e melhorar eles a cada vez, né? E falando sobre essa questão de aumentar resultados, você costuma usar algum tipo de automação para otimizar seus processos? Quais você usa, se você usa? Eu tenho as automações muito de envios de acesso, né? Isso para melhorar essa etapa. Qual o nome dela? Eu tenho hoje o ManyChat e o Bot Conversa, que eu utilizo, né? O ManyChat para a parte do Instagram ali e o Bot Conversa hoje para o WhatsApp, né? E na estrutura em si, também eu utilizo muito o ManyChat com vendas em paralelo, né? Então, não somente anúncios para a página, mas também anúncios para automações, tem dado muito bem, tem dado muito certo, porque você consegue ter uma comunicação mais leve com o seu cliente no Instagram, ou até mesmo no WhatsApp ali, né? Onde você consegue entender através, às vezes, de métodos de spin selling, né? Vendas ali através de perguntas, fazer as perguntas certas, entender o momento dele e com a automação você consegue visualizar muito melhor, às vezes, para oferecer outras coisas. Uhum. Talvez aquele cliente, dependendo da resposta dele, ele não esteja querendo o seu produto de entrada, ele já quer uma mentoria, já quer uma consultoria, né? E isso a gente aplica é muito mais fácil aplicar isso numa automação do que num funil de venda direta, por exemplo. Sim, com certeza, né? Nesse caso, funil de automação, você ainda de uma forma ou de outra consegue conversar com o seu cliente. Exatamente. Já na venda direta tem de estar tudo lá. Se não está tudo lá... E assim, eu vejo que num funil de venda direta, você tem que comunicar uma coisa só. Se você começa a falar, não, mas você pode fazer isso e você pode fazer aquilo ou outro, você dispersa a pessoa. Sim, distancia ele da venda. Distancia ela. Então, assim, a venda direta é uma coisa, você oferece uma coisa e você foca naquilo, na transformação somente daquilo. Uhum. Se você tem outras coisas para resolver na sua estrutura, você resolve através de outros produtos que você pode oferecer depois. Mas, agora, falando assim de desafios, hoje a gente sabe que um dos maiores desafios que a galera, principalmente de funil de oferta direta que escala muito, a gente fala de escala, lida é bloqueio. E não só bloqueio de Facebook, como todo mundo pensa, mas bloqueio de WhatsApp também. Uhum. Então hoje você tem lidado com esses desafios, tipo, se sim, como é que você faz para contornar isso? Cara, bloqueio de WhatsApp a gente já teve, mas hoje assim a gente usa muito, muito não, mas a gente já usa a API oficial, né, do WhatsApp, tem os seus custos ali, né? Mas a gente tem integrado bastante quando a gente faz esses funis de venda direta pelo WhatsApp, a gente tem usado a API oficial do WhatsApp, né? Até com uma ferramenta parceira ali. E os outros bloqueios, assim, de Instagram, é mais, assim, quando a gente usa uma automação, a gente tenta levar mais pro ManyChat, por conta do Instagram ali, ele ser mais flexível com as coisas, com cadências de mensagens, né? Quando a gente manda pro WhatsApp, é mais para um funil de acesso ali, a pessoa quer receber o acesso a gente envia o acesso pelo WhatsApp, né? Então, a cadência é um pouco menor e a gente não precisa se preocupar tanto com os bloqueios, né? E quando precisa fazer uma estratégia realmente focada no WhatsApp, a gente usa a API oficial. E falando nessa questão de escala, qual a forma correta de executar uma escala em um produto perpétuo? Então, você analisa a sua estrutura, mexe nos dados dela, otimiza cada passo e depois é o fluxo de você investir, né, no aumentar o seu investimento, sua cadência de investimento, e você sempre analisar o custo final, né? Seu objetivo sempre, claro, tem vários dados entre meios, mas o custo final tem que ser o CPA. Então a sua escala, seja ela vertical ou horizontal ali, né, na parte do tráfego, você analisa no final o seu CPA. Então, eu quero ter uma margem de lucro de 40% nesse produto. Então, beleza. Então, para eu ter uma margem de 40% de lucro, eu tenho que saber que o meu CPA, por exemplo, no produto 300 é 180. Né? Então, se a minha estrutura está fugindo disso, eu tenho que voltar e analisar cada ponto dela, melhorar ela e ir otimizando para sempre aumentando e mantendo essa constância. Né? Agora, quando eu tenho mais funis plugados, né, para vender o próximo nível para o meu cliente, talvez eu até nem me preocupe tanto com a conversão desse produto interno. Eu posso escalar o máximo que eu puder ali a entrada, porque eu tendo os dados da consistência do funil dos próximos passos, eu consigo saber se essa margem de lucro da minha empresa vai se manter. Legal. Agora, algumas dúvidas sobre escala. Você falou ali, independente se a minha escala for vertical ou horizontal, o que é isso na prática? Tá.
Uma escala vertical é você aumentar o seu investimento. Né? Aumenta seu investimento, aumenta direto ali seu investimento em tráfego. Então, se você está investindo 20 mil... Mas isso a nível de conjunto ou campanha? Então, você pode... Eu faço... eu não, né? Nossos gestores sim, ali sim. fazem a nível de criativo, né? Então, eles vão ali. aumentando os criativos, a ideia os conjuntos em si, né? Então, assim, a gente sempre busca... beleza, vou escalar aqui o meu produto e eu não estou atingindo o meu CPA, eu estou passando dele, né, nosso CPA desejado, eu busco aumentar vamos testar novos criativos, vamos testar novas abordagens, novos ganchos principalmente, né, para chamar a atenção e continuar mantendo a retenção do anúncio. Né? Se isso daqui a gente já está testando bastante, a gente começa a testar novos públicos. Então, buscar novos públicos, novas audiências que a gente consegue dentro do Facebook que talvez se relacionem. Se isso aqui a gente já está fazendo, a gente começa a trabalhar em novas promessas. Cara, vamos mexer na nossa promessa da página e, consequentemente, da promessa que a gente faz no gancho, na oferta do anúncio. Né? Então, a gente mexe nessas estruturas e aumenta o investimento para a gente poder ter essa escala vertical, que eu digo, Sim. né? Só uma dúvida. Quando você fala testar novos públicos, é em relação a, tipo, interesses ou abrir novos conjuntos para o Facebook pegar uma nova fatia? A gente já testou os dois, mas o que eu já testei, que a gente já testou e que deu mais resultado é novos interesses. A gente busca novos interesses para aumentar assim, a margem de público que a gente consegue atingir, né? Entendi, Legal. Beleza. E uma coisa que você pontuou muito sobre essa questão de ter consistência e previsibilidade, né? Que é fundamental para criar aí fazer um produto virar uma máquina de LTV. Então eu queria saber de você, de que forma que você trabalha, que forma você constrói o LTV dentro dos seus próprios negócios, quanto também de projetos parceiros lá do passado, quando você estava nos bastidores. Legal. A consistência, né, para frente, a gente trabalha com a gente entendendo as dúvidas do nosso cliente, principalmente quando está no começo, a gente fazia muita... a gente chama de call de consultoria ali, mas é uma call de cozinha rápida de 1 hora, 2 horas, com clientes que já tiveram muito resultado dentro do nosso método, que atingiram os resultados que a gente prometeu no início, né? Esses clientes, eles vão dar uma visão muito ampla para nós do qual é o próximo passo que a gente pode vender, né? Além de, claro, pesquisas de NPS internas ali, para a gente poder entender melhor com quem a gente está lidando e com o que a gente pode oferecer de próximo passo. Né? Quando a gente monta isso, aí sim a gente entende assim, não, eu posso plugar aqui no meu produto um high ticket, eu posso plugar aqui uma imersão, uma consultoria, ou ele está precisando de um serviço X, a gente pode montar isso, e aos poucos a gente vai montando, e daí a consistência vem com implementações de funis para vender essa estrutura, né? Então, ter um time comercial muito bem detalhado ali dentro é o que realmente vai trazer a gente conversar com esse cliente individualmente e sair vendendo o próximo passo, né? Legal. Eu acho que essa questão de previsibilidade é muito focada em pensar na ascensão do cliente, então realmente transformar ele e ir levando ele para uma próxima etapa, ter os processos e os números bem definidos para não ficar no achismo, e acho que hoje cada vez mais é ter um time comercial para conseguir cuidar desse cliente ao longo da jornada. Exatamente. Porque hoje a galera está muito ainda focada em aquisição de novos clientes, mas é no comercial, é no contato direto que você identifica as necessidades e consegue ir movimentando o seu cliente ideal ao longo da jornada dele para no final das contas ter um LTV consistente, né? Hoje, quando eu analiso um negócio que vem para mim, eu falei, né? Eu analiso bastante a estrutura dele, né? A estrutura os dados que o cliente me passa, né? Que a pessoa que vem lá no meu Instagram. Beleza, analisei isso dali, legal, a gente vai começar a mexer nesses produtos iniciais, né? Vendeu, tá vendendo bem, aí a gente implementa um processo de CS. Já um processo de CS é o próximo passo ali pra gente entender que, legal, agora a gente vai tentar transformar esse cliente, garantir o resultado dele, né? Fazer com que ele tenha um resultado que a gente prometeu e até mais, se possível, né? Com over delivery sempre. E para que, quando ele tenha essa conexão, eu leve ele para um próximo nível muito mais fácil, porque ele já teve um contato com a minha equipe, Sim. Ele já teve, né, um auxílio ali, uma pessoa. Eu gasto bastante com essa parte de suporte dentro da nossa estrutura ali por conta disso. Tipo, cara, eu quero que o meu cliente, o máximo das pessoas que entrarem comigo tenham resultado. Primeiro, que eles tenham acesso, né? Lá na parte de transformação, eu cuidei do acesso para depois eu cuidar
do resultado dele. Por que você não está assistindo o treinamento inteiro? Eu tenho os KPIs, né? Os dados internos ali de quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas chegaram até que ponto, por que não evoluíram. Né? E com isso eu consigo mandar alguém lá de CS do meu time e vai lá e conversa com essas pessoas, tenta analisar o porquê. Né? E com o tempo a gente evoluindo uma relação para vender um próximo passo, porque o meu time de CS já é o time de closers, time Perfeito. de venda já. Tá tudo ali na mesma casa, né? Exatamente. Em que momento Massa. você considera que uma empresa ela deve estar começando a pensar em montar e estruturar um time comercial? Boa. Porque às vezes as pessoas começam e elas já acham que elas devem ter já bem estruturadinho. Ou então tem outras pessoas que pensam, não, quando eu atingir tanto de faturamento e pro próximo nível eu tenho que pensar. Na sua visão, qual é o momento certo e ideal? Cara, na minha visão, é quando você você definiu uma margem de lucro para o seu processo, você está conseguindo ter uma constância nessa margem de lucro em escalas acima de 50, 60 mil. Mês. Mês, isso. Porque daí você já consegue olhar para o seu negócio e ter uma clareza, claro, de assim, cara, eu tô faturando aqui 50 mil mês, então 40, 50% de lucro, seja lá qual a meta de lucro que você definiu, né? Mas eu sempre meço ali uns 40%. E beleza, isso daqui é o suficiente para eu pagar um time comercial? Né? Eu tenho essa disponibilidade? Tenho. Então beleza, vamos começar a implementar. E começa aos poucos. Inicialmente, seja você o expert ou seja você o estrategista, você tem que estar disposto a trabalhar. Né? Uma coisa que eu aprendi você vai colocar ali, por exemplo, inicialmente um social seller, né, na sua estrutura, ele vai fazer o trabalho, vai garimpar os seus leads ali internos, né, conversar com seus clientes e trazer para o próximo nível, mas você é que vai vender. É você que vai estar lá na call de vendas, porque você conhece o seu processo, você conhece como melhor adaptar e criar uma metodologia, talvez se você não tem ainda, para atender melhor aquele cliente e identificar os padrões, né, dele. E quando você começa a fazer isso, é muito mais fácil depois você passar todo esse know-how para um closer, para ele ir lá e realmente vender a venda por você, porque daí é onde você vai ganhar escala. Né? Você precisa se você quer criar um processo de high ticket, né, de produtos de ascensão, você precisa estar ali disposto a fazer você primeiro e depois as pessoas... Enquanto você ainda tenta estruturar os seus produtos iniciais, né? Vender ali com a constância, manter a constância do seu produto inicial. Fantástico. Isso é muito... É uma visão muito madura de mercado. Acho que no ano passado a gente começou a ver um movimento grande de crescimento de time comercial. Esse ano já é natural. Acho que nos próximos anos vai ser imprescindível, assim. Sim. Não, com certeza. O time comercial cara, é muito engraçado. A gente analisa muito o mercado lá de fora, né? Os americanos e tal. E a gente, sei lá, parece que a gente só quer estratégia. Não, qual é a nova estratégia? O que eles estão fazendo? Qual que é o novo modelo de mercado? E a gente esquece que o direct sales, né? Tipo, essa venda por telefone, cold calling ali, é o que eles mais usam até hoje. Para vender várias coisas, assim. É um sistema até básico de vendas, mas que, cara, é a base deles, assim. E isso o brasileiro parece que aplica pouco. O brasileiro quer vender, como você falou antes, o brasileiro quer a venda direta. Ele quer ir ali, vender, ganhar o dinheiro dele e acabou. E ir embora. Ir embora, é isso aí. Ele ainda não tá pensando, a maioria dos infoprodutores que eu analiso, eles não estão pensando no negócio. E até uma coisa que eu tenho começado a comentar com muita gente, que como a gente já criou um projeto que faturou muito e ele morreu, eu comecei a perceber que eu comecei a conversar com outras pessoas nos masters, assim, e, cara, já passaram por coisas parecidas. E há um estudo no mercado já que é o ciclo de validade de um produto. Então, ele tem uma introdução ao mercado, depois ele tem uma fase de crescimento, onde ele começa os resultados, a equipe motivada e tal. Ele passa por um ciclo de movimento, onde ele tem ali uma conversa, você começa a perceber os primeiros erros, as primeiras coisas, testar, já não tá... Geralmente é o pico maior de faturamento, acontece nesse momento, e depois ele tem um ciclo de declínio. Tipo a até curva acabar. S, né? A curva S, exatamente. Exatamente. Então, e daí ele acaba lá no final com declínio, onde que os sócios já não estão mais alinhados, que foi o que eu passei.
né? Tipo, os sócios já não estão mais alinhados, começa a ver que aquilo ali era uma estrutura de um negócio, de uma venda direta, todo mundo só queria ganhar dinheiro e não é sustentável, não é previsível. Né? Não tinha uma estrutura implementada para se perdurar. Né? Você começa a analisar que uma pergunta muito importante, e eu quero que você faça aí, você de casa aí que tá ouvindo, cara, se você parar de entrar clientes hoje, quanto tempo você dura no seu negócio? Quanto tempo você consegue manter os seus custos de equipe, de estrutura? Né? Se parar de entrar clientes, quanto tempo isso dura? Né? Então, aí você começa a perceber, cara, realmente, se parar de entrar cliente aqui, meu negócio acaba. Eu me fiz essa pergunta e foi onde a gente começou a montar essa metodologia. Olhar assim, vamos mexer na estrutura, vamos mexer nos dados. Legal, agora estamos consistentes. Agora vamos começar a olhar a ascensão, que é onde vai trazer mais gente. E posteriormente, agora a gente já está implementando produtos de assinatura, porque é onde eu mantenho uma base recorrente, forte, de fãs. E que eu sei que se parar de entrar novos clientes, se eu tiver algo bem forte aqui, talvez eu tenha uma taxa de churn ali, né, de saída de pessoas, mas que a maioria que continua... É controlável, né? É controlável. Eu consigo manter, às vezes, 1 ano, 2 anos de faturamento sem precisar entrar novos clientes. Exatamente. Né? Então, isso que garante você ter uma empresa, um negócio saudável. Você não fica, meu Deus, eu preciso faturar, cara. Se amanhã eu não faturar, acabou. Entendeu? Cara, agora, voltando um pouco ali naquela parte que a gente tava falando de tráfego, na questão da escala horizontal, o que é que muda dela pra escala vertical? Que eu acho que acabou que a gente ficou sem falar disso e eu tenho curiosidade disso, cara. A escala horizontal, aí, ao meu ver, assim, esse termo, né, de escala vertical, escala horizontal, muita gente utiliza para várias coisas ali, até termos de tráfego, se o cara quer aumentar criativo. A escala vertical, para mim, é essa parte de aumento de testes, e a escala horizontal, para mim, é você aumentar os outros produtos na sua esteira daí. Né? Então, você ter upsells imediatos, uma venda talvez interna dentro da sua área de membros, casada, que deveria ser casada, porque como eu falei, você vende somente uma coisa, um objetivo no primeiro produto. Mas lá dentro, talvez você poderia oferecer outras coisas para a pessoa, né? Então, hoje a gente, por exemplo, tem a venda do nosso produto inicial, e depois a gente tem um acompanhamento, a 997, o produto principal é 297, e a gente tem um acompanhamento a 997. Esse acompanhamento, ele já vem no upsell, e isso garante a nossa escala maior em reinvestimento na estrutura principal. Sim. Né? Então, eu não lido isso dali como uma base de... não, beleza, o que vendeu nesse upsell é lucro. Por isso, para mim, a escala horizontal. O que vendeu ali, ele faz parte daquela estrutura. Então, é como se eu analiso a minha margem de lucro baseada nela. E eu pego todo esse e reinvisto. Esse valor, né, que eu faturei, eu reinvisto. Porque o meu lucro ele vai vir depois internamente nos meus funis de ascensão. Né? Mas aí falando, por exemplo, de aumentar o orçamento, tem um macete para aumentar o orçamento, que eu já vi gente falando assim, tipo, cara, se você aumenta mais 40%, a inteligência da campanha reseta. Cara, a gente, assim, é bem, vamos dizer assim, bem louco e bem arriscado nessas partes, sabe? Meus gestores lá, a gente... Cara, quero aumentar 100% o meu orçamento, eu tô investindo 2 mil por dia. Quero passar a investir 10 mil amanhã. Toca o pau, vamos ver. Engraçado, isso vai te resetar porque você tá aumentando o orçamento. Eu não entendo bem. É o contrário, né? A inteligência do Facebook é meio louca, assim. Então, por isso que eu não... todo mundo diz assim, não, o certo é você aumentar 20% a 20% e tal. Cara... O que eu percebi o certo é o que você fizer e você perceber que deu certo. Legal. Com base nos dados do seu negócio. Né? Você analisar os seus dados. Cara, aumentei de 2 mil para 10 mil. Deu certo? Continuou faturando? Continuou? Não, continuou. Então beleza, então toca o pau, cara. Continua. Olhar pro lucro, né? Se tá dando olhar lucro, pro lucro. Exatamente. Olha pros dados do seu negócio. Tá dando lucro no final? Né? Tá mantendo o seu CPA? Tá mantendo o que você queria de lucro? Não, tá mantendo. Então beleza, continua. Agora não, diminuiu muito, né? O meu CPA, cara, tá quase empatando. Então, beleza, então volta, talvez baixa de novo o seu valor de investimento e vê se volta para o que era antes. Se não voltou, aí tem problema na sua estrutura. Alguma coisa você tem que mexer na sua estrutura, na cada fase do seu funil novamente. Você falou muito do CPA, ela é realmente a principal métrica que você olha? Ou tem outras também que você em conjunto trabalha? Não, a gente olha somente pro CPA como foco principal. Legal. Como foco principal, porque eu quero saber quanto eu estou investindo versus quanto que eu estou lucrando, né? Quanto que eu estou faturando ali que vai me dar o lucro.
Então, eu tendo isso, e eu tendo uma meta, cara, eu quero lucrar 40%, eu vou saber se eu tô dentro ou se eu tô fora. Né? E com isso eu começo a otimizar a minha estrutura ali. Né? Legal. Agora, cara, desde 2016 aí no mercado, você já viu muita coisa. É quase uma década aí de digital. A maioria das pessoas tem 1 aninho, 2 aninhos de digital. Então, parabéns por estar aqui até agora. Obrigado. Quais são os seus próximos passos nesse mercado? Cara, o meu próximo passo é desenvolver melhor a minha imagem, né? Tá ali compartilhando o conteúdo e me posicionando realmente. E o meu foco é montar uma estrutura agora de recorrência. Eu sinto que ainda a gente trabalha hoje com pouca essa linha de visão de recorrência. E eu sinto que hoje pro infoprodutor, a gente, com essa experiência que eu já tive no mercado, ele tem esse ciclo que eu falei de validade. Né? Então, e isso, cara, com o tempo você vai testando coisas novas, vai sempre testando coisas novas e otimizando seu negócio. E ele é cansativo. Isso é uma coisa cansativa, é uma coisa que... agora você tem muita energia pra tá mexendo, mas com o tempo que vai passando, você tem que ficar se recriando. Tem projetos que você não tem o que fazer mais de otimizar, porque você não consegue pensar fora de caixa, aí você encerra e começa outro do zero, né? E isso desgasta. Com o tempo você vai tendo esse desgaste e não é algo previsível a longo prazo, né? Então, logo, se você quer manter, por exemplo, ter uma família saudável e bem mantida ali a consistência nos seus gastos, né, internos ali, você tem que ter um negócio saudável também que esteja correndo e esteja vendendo ali e que você não precise ficar sempre se renovando, se reinventando, né? Então, o meu foco tá o meu próximo passo ser voltado para recorrência, eu procurar métodos que eu consiga vender para o meu cliente direto, né, para resolver uma dor, mas que depois eu transforme ele em algo que ele precise e que ele assine mensalmente comigo, ou trimestral, semestral, algo que eu consiga ter a visão de que, olha, ano que vem ou mês que vem eu vou ter tantos clientes continuando aqui comigo. Uhum. Isso, na minha visão, é um modelo de negócio saudável. Com toda certeza. É isso. Que papo Que massa. cabeça, né? Muito legal Bom, conversar super com maduro. pessoas que têm essa visão muito de futuro do digital, sabe? De realmente ser algo saudável a longo prazo. E é legal falar com estrategistas, porque você consegue entender muito É a visão a fundo. holística do são negócio, camadas e né? camadas. Sim, mas não terminamos, porque temos uma perguntinha final pra te fazer. Ela é um pouco reflexiva. Queria saber se você topa responder pra gente. Claro. Então, eu quero saber de você. O que você gostaria de ter escutado lá no teu começo digital, que hoje você pode estar compartilhando pra galera que tá pensando em entrar nesse mercado? Tá. O que eu gostaria de ter escutado lá no começo é a frase que eu só fui escutar em 2019, na verdade fui ler, né? Que é: o poder está na lista, né? O dinheiro está na lista. Porque, como eu falei, se você depende de outra plataforma para ter o seu negócio pode desmoronar a qualquer momento. Então, cara, se você tem aí um infoproduto, se você tem um negócio, um serviço, e você não cultiva essa base de leads, e assim, eu digo não só a base de clientes que já compraram de você, mas a gente atinge uma gama enorme de pessoas que às vezes só interagem com os nossos anúncios. Se você consegue puxar essas pessoas e transformar, às vezes transformar elas em seguidores, transformar elas em inscritos no seu canal, ou às vezes só em um lead realmente, né? Numa isca gratuita, numa newsletter, você já tem uma base gigantesca que você consegue cultivando aos poucos, e em algum momento, se você fez o seu trabalho certo de comunicar com a pessoa correta, com quem você quer trabalhar, em algum momento ela vai comprar de você. E você tem essa garantia de que, cara, se deu algum problema no resto das plataformas, eu consigo manter aqui, eu tenho uma base sólida aqui e eu consigo vender cada vez mais para essas pessoas, né? Oh, yes, Legal. é isso aí. Papo maduro, muito bom. Gostou, Bruninha? Eu amei, e você? Gostei, adorei. E você que tá aí do outro lado, gostou? Eu tenho certeza que sim. Mas não terminamos, cara, não terminamos. Não, eu gostei do jeito que você falou. Não terminamos porque temos presentinhos que vai pra você e pra primeira dama que tá ali nos assistindo. Aí sim, cara. Olha só. Eita. Aí, chegou pra você. Caraca, meu. Mais alguns mimos da KiwiFi pra vocês. Não, olha, esses são muitos mimos e olha, eu gostei demais de estar aqui com vocês em todo esse processo. Acho que, como eu falei, né, a parte de transformação do cliente, ela trabalha nessa parte de experiência. Perfeito. Né, e vocês fazem isso com excelência, cara. Tipo, Ficamos todo felizes. o momento ali. Até
Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aí, Recheada, hein? Recheada. E recheada de coisa Isso daqui é o que eu mais gostei, cara. Eu não tomo... difícil de lidar, cara. Sim. Nossa, eu não tomo café, mas isso daqui vai ser todo dia. Aguinha, o chá, o suco. Um chá com leite. Um chá Ou com leite, chai. exatamente. Lembrando chai. aí O famoso chai. as boas memórias do passado na Índia, né, cara? Com certeza, com As certeza. brincadeiras à parte, essa xícara e todos esses presentes são pra agradecer a sua presença, por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente de coração aberto e ter entregue tanto conteúdo de valor pra essa audiência. Eu tenho certeza que eles vão adorar aprender tanto com você e vão querer continuar te acompanhando a partir daqui. Então já aproveita, Matheus, deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha pra todo mundo te seguir. Show. Minha rede social aí principal é o Instagram, que é o @Mateus_Bach_Bach com B-A-C-H. Show, vai aparecer aí na tela. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, o que elas têm que fazer, Bruninha? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com o Matheus, comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Marcelo, aonde a gente se vê? Eu te vejo no próximo KiwiCast. É um compromisso, hein? Até lá. Tchau, tchau! Valeu.